A paz, irmãos, boa noite. Antes de começar a falar sobre a palavra dessa noite, vamos fazer uma oração, tá bom? Pode ser? Então tá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venhamos perante a Ti, ó Pai, engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Senhor, venho pedir, ó Pai, que a Sua palavra que seja transmitida, ó Pai, não seja do meu coração e nem da minha vontade, ó Pai, mas seja que a Sua vontade seja estabelecida aqui, ó Pai. Senhor, que o entendimento de cada pessoa aqui possa ser conforme a Tua vontade, Senhor, que quando saia desse lugar, ó Pai, a gente saia com o entendimento do Senhor, ó Pai. Que essa palavra venha entrar nos nossos corações, ó Pai, que Senhor, que essa palavra a gente possa praticar dia a dia, Senhor, e nunca se esquecer delas, ó Pai, até o dia que o Senhor voltará, ó Pai. Que essa palavra possa estar empregada nos nossos corações, ó Pai, para que quando vamos pregar o Evangelho, ó Pai, essas palavras ecoem em nossos corações, e lembramos, ó Pai, o que vai ser transmitido nessa palavra, ó Pai. Senhor, eu peço que cada irmão aqui, ó Pai, seja abençoado, ó Pai. Senhor, que cada pessoa aqui, ó Pai, possa receber o que é necessário do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que seja derramado o Teu Espírito nesse lugar, ó Pai. Eu não aceito, ó Pai, apenas um lugar apenas de falar e as pessoas apenas aceitarem sem o Teu Espírito, Pai. Senhor, que derrame o Teu Espírito nesse lugar, ó Pai. Amém. Abre em Romanos 12 para mim, fazendo um favor. Amém. Antes de começar a ler o versículo, eu queria falar que o seguinte, todos nós sabemos que a igreja quando estou falando de forma geral, não estou falando só a SBPaz, estou falando de forma geral, ela é um corpo de Cristo, certo? Que deve pregar o Evangelho, enfim, certo? E às vezes a gente, por nossas próprias vontades, por nossos próprios desejos, deixamos de ter uma comunhão com o nosso irmão, com o corpo de Cristo, apenas pelos nossos desejos. Eu vou começar a ler Romanos 12 e eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Portanto, os irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Uma coisa que eu acho muito que às vezes falta no corpo de Cristo é que a gente dá muito foco para caminho individual, que é realmente necessário, a gente deve ter o nosso caminho individual com Cristo, e aí as pessoas focam tanto nisso que esquecem de ter comunhão. As pessoas chegam no local, vão orar, todo mundo em silêncio, orando assim, e acabou, todo mundo vai embora. Comunhão com Cristo, comunhão do corpo de Cristo, é você chegar aqui na frente, vamos todo mundo orar. Uma pessoa ora, aí outra pessoa que o Espírito do Senhor foi sobre ela, ora junto, e ali há comunhão, porque falou que quando dois ou mais pessoas estariam ali, reunidas, eu estaria ali, certo? E se nós oramos apenas individualmente, em total silêncio, nós não estamos em comunhão, nós só estamos um do lado do outro, mas não estamos em comunhão, não estamos em mesma sincronia. Certo? É inegável que a nossa caminhada com Cristo tem a parte individual, que é a sua parte quando você está em casa, mas é necessário que a gente caminhe com os irmãos. Do que adianta eu vir aqui pregar essa palavra e aí dali para fora ninguém discutir sobre ela, eu acho que esse ponto aqui está diferente, porque se você não discute sobre a palavra, você não tem comunhão com seu irmão. Hoje, por exemplo, eu estava com o irmão Marcelo, com os outros irmãos, discutindo sobre a palavra. Ali houve comunhão, por mais que a diferença de ideias, houve comunhão e nós aprendemos sobre a palavra, discutindo sobre a palavra. E às vezes no corpo de Cristo está faltando a comunhão. E aí como é que um corpo realiza a obra que ele deve realizar se não há comunhão? Se uma célula faz um que quer, a outra faz a célula que ela quer e fica por assim mesmo. Deve haver uma comunhão entre os irmãos. Inclusive, abre em 2 Timóteo 3.
Eu vou ler isso aqui, no princípio não vai fazer muito sentido, mas depois vocês vão entender. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Você repara que tudo que está falando ali, todas as coisas abomináveis que a gente pode dizer ali, tudo se trata de algo individual. É um desejo individual que a pessoa teve, que a pessoa é avarenta, a pessoa gosta de realizar seus próprios desejos, e por isso ela não está encaixada ali. Inclusive, 3 perguntas que eu faço a mim mesmo, que também eu sugiro aos irmãos, que se isso está atrapalhando a sua vida em comunhão com os irmãos, que é: quais os desejos têm deixado a nossa comunhão? Poxa, eu estou com uma preguiça, eu acho que eu vou ficar aqui em casa jogando, eu não vou comunhão com meus irmãos não vou lá discutir sobre a palavra. Primeiro ponto. Esse é um problema meu também. Qual é a busca de conhecimento que você tem que se interfere nos irmãos? Eu sei que é bom discutir com os irmãos, mas eu quero tanto ficar um milionário, eu tenho que buscar conhecimento sozinho. Está atrapalhando a sua comunhão com os irmãos. Terceira pergunta: o que está poluindo a sua mente ao ponto de você não conseguir pensar em Cristo? Você chega para os irmãos que está em comunhão, mas em vez de você discutir sobre a palavra, você vai discutir sobre, jogo, sobre um jogo de futebol que aconteceu ali, alguma tragédia que aconteceu ali. Isso está poluindo sua mente. Não é necessário, sim, de conversar outros tipos, mas você precisa falar sobre a palavra. Não há comunhão sem isso. E isso também interfere no crescimento espiritual da igreja. Por quê? Se eu venho aqui, falo a palavra, e vocês saem, isso ainda assim continua sendo uma obra individual, porque ninguém aqui teve uma discussão sobre a palavra. Claro que quando eu estou pregando, por enquanto todo mundo só aprende, mas ali fora devemos ter discussão, porque senão a discussão normalmente só fica entre as pessoas que estão aqui pregando. Aquelas pessoas que estão novas, que ainda que são pessoas que acabaram de se converter, elas não têm discussão, elas só têm que aprender aquilo que foi dado, e ela não tem conhecimento aprofundado daquela palavra. Ela sabe que devemos ser amáveis, mas por que devemos ser amáveis? Me dá um exemplo prático. A pessoa não sabe discutir sobre isso. É necessário que nós cristãos devemos conversar com as pessoas, principalmente as pessoas que acabaram de aceitar a Cristo, para que haja comunhão e o corpo de Cristo cada vez mais se torne um só. Desculpa, falo muito rápido. Eu fico empolgado. Certo? Então é necessário que a gente converse com os irmãos. E a coisa que eu acho que eu não tinha experimentado muito, mas as poucas vezes que eu experimentei recentemente, que foi a oração com os irmãos, que é a comunhão, a discussão da palavra com os irmãos, a leitura com os irmãos, isso fez com que eu crescesse tanto espiritualmente na minha caminhada com Cristo, também conhecesse mais meus irmãos. Eu me sinto muito mais próximo deles. Parece que há uma conexão quase que de irmãos, praticamente, irmãos de sangue. Antes eu só conhecia o irmão, beleza, aquele é o irmão, ok, mas agora, eu discuti sobre a palavra, eu sinto que aquela pessoa que eu vou discutir, eu estou num sábado aqui sem fazer nada, vou lá discutir com o irmão. A gente precisa dessa comunhão. Por quê? Porque eu estou em casa sozinho, eu só sei que o Kesley vai na célula, e fica por isso mesmo. Mas em vez de eu chegar lá e falar assim, às vezes não dá para ir na casa dele, eu falo assim, irmão, e aí, vamos discutir sobre a palavra, vamos fazer uma chamada? A gente não discute, certo? E isso vem por causa de que o diabo ele quer desfazer a igreja, correto? E se ele desfaz a comunhão, ele nem precisa desfazer a igreja. Desfez a comunhão, tá ótimo, perfeito. Se não tem comunhão, não tem pregação do evangelho, por quê? Você sozinho consegue pregar? Não consegue, você precisa de ajuda dos seus irmãos. Há algumas pessoas que conseguem pregar sozinho, mas aí é direcionamento de Deus. Mas normalmente tem uma pessoa para cuidar de uma parte, tem uma pessoa para cuidar de outra, para pregar o evangelho. E se desfaz a comunhão, as pessoas vão estar ali só por, eu estou aqui, mas eu nem gosto desse irmão. Ali o que vai ser transmitido? O falso amor, inclusive em Romanos 12, do 9 adiante, que inclusive eu vou citar, que eu preciso citar, é o seguinte: o amor, essas são as virtudes recomendadas, que está aqui no título. O amor não seja hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se no bem. O amor não pode ser hipócrita, falar, olha, eu amo você, mas na verdade não ama. Quando a pessoa precisa, ou uma coisa de necessidade, você não ama a pessoa de verdade.
ame uns aos outros com amor fraternal. Fraternal, não é amor de amigo, não é amor de colega, é amor fraternal. A ponto a pessoa está mal, você vai falar assim, não, ó, não quero saber do que está acontecendo na minha vida, eu vou te ajudar. Às vezes você não pode ajudar, às vezes é uma ajuda financeira que a pessoa está precisando, mas você não pode, mas você vai lá orar pela pessoa, saber de dificuldade, fala assim, ó, irmão, eu não posso te ajudar em dinheiro, mas eu vou te ajudar a te arrumar um emprego. Isso é o amor fraternal, você deixa as suas coisas para ajudar os outros. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros, não querer a honra para si mesmo. E eu acho que a parte mais interessante é que isso fala com o que a gente precisa, o 11. Isso. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando a gente vai discutir sobre a palavra, muitas vezes a gente fica com preguiça, a gente fala assim, vou só falar que Romanos 12 fala para a gente ter comunhão, e fica por isso mesmo, a gente não discute sobre direito, você fala assim, irmão, você concorda que a gente é um corpo de Cristo? Concorda, tá bom, agora vamos falar sobre o jogo de futebol aí que teve que o Brasil perdeu por 3-0. Né? Então devemos ter zelo pela palavra do Senhor e pela comunhão de Cristo, devemos ter zelo por isso. 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na tribulação, a coisa que mais legal que tem é quando você está em comunhão. Que você está na tribulação, mas aí chega uma pessoa e fala assim, irmão, pode deixar, parece que você nem tem mais tribulação. A pessoa conversa com você e fala assim, pronto, você fala, nem tem mais tribulação, certo? Tribulações vêm a todo momento, e quando você há em comunhão, você há estabilidade, certo? Continuando. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Olha que interessante, essa parte é interessantíssima. Eu gosto muito de bater na tecla de discutir sobre a palavra, porque é algo que eu não fazia, eu vi que isso é extremamente necessário. Por quê? Fala aqui, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Isso não significa que você precisa ser um robô, mas tenham a mesma forma de pensar sobre a palavra do Senhor, certo? E às vezes muita gente, eu acho que a palavra é desse jeito e fica por isso. Não, eu acho que é desse jeito. É necessário que você discuta para chegar e falar assim, não, é verdade, isso aqui é a verdade que está transmitindo na Bíblia. É preciso isso. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Fala assim, eu acredito que é desse jeito e eu acho que isso é mais saber a pura verdade. Não façam isso, discuta da palavra, procure depois discutir sua palavra. Você chega em casa e fala assim, Senhor, se isso que a gente discutiu, se isso que a gente aprendeu hoje, isso está certo? Certo? Continuando. Não pague ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança e é eu que retribuo, diz o Senhor. Fica o contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. A falta de comunhão também é muito pela briga entre os irmãos. Olha, eu não gosto dele porque ele fez isso, agora eu não quero ter mais comunhão com ele. Esqueça isso. Ele fez mal com você, chega ele e fala assim, poxa, não gostei daquilo, certo? Mas eu quero te retirar isso do meu coração. Vamos ter uma comunhão de novo? Vamos esquecer isso para trás? Vamos. Pois é necessário que haja comunhão e amor um com os outros nos irmãos, certo? E é necessário que vocês, em Mateus 26, se quiser colocar, a 26:41, perdão. 41. Vigiem e orem para que não caiam na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Certo?
Estejam prontos, porque o diabo vai querer derrubar a igreja a qualquer momento, vai querer destruir a comunhão a qualquer momento. Ele vai querer colocar um empecilho para você e seu irmão brigar e acabar com a comunhão. Vai querer colocar um empecilho para que o grupo todo se desfaça. Ele vai querer colocar um empecilho para que um jovem às vezes faça alguma coisa e todos os outros jovens acusem ele. E aí deixa que aquilo ali vai já deixar de ser um corpo de Cristo abençoado, que em vez de, poxa, ele fez errado, vamos lá ajudar aquele jovem para poder abençoar ele e ele voltar para os caminhos. Ou às vezes um jovem faz aquilo que aí todos os irmãos brigam, entendeu? Estou falando na questão dos jovens, mas isso vale para toda a igreja. É necessário que a gente vigie, ore, ame uns aos outros, deixe o passado, deixe as brigas, deixe as desavenças para trás, para que Cristo se esteja sobre nós, se estabeleça entre nós, porque não adianta nada a gente viver uma caminhada solitária e acabou. É muita falta disso. Você vê, às vezes as pessoas pregam, você vê pregações, vê cultos assim de reunião, você vê falta de amor, porque ali não tem comunhão um com o outro, certo? O mover do Espírito, você não vê o mover do Espírito, você fala, eu não estou sentindo aqui, não estou vendo o mover do Espírito, cadê o mover do Espírito? Porque está faltando comunhão. Porque o Senhor fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei, certo? Mas aí as pessoas acham, só estar do lado do meu irmão, acabou. Não é assim, você tem que estar em comunhão, em ligação com ele. E aí muitas vezes tem um culto onde ninguém está em ligação com ninguém. Tá todo mundo, cada um no seu próprio mundo, às vezes pensando em casa, ou às vezes pensando na própria palavra que tem que falar. Devemos ter comunhão com os outros. Amém? Amém. E não sabia o que fazer depois. Posso fazer oração? Então tá bom. Eu vou fazer uma oração. Peço que todo mundo fique de pé, acho que vai ser interessante. E, se possível, irmão, orem falando, não precisa, se não quiser falar alto, não precisa, mas fale com Deus mesmo. Isso, dê a mão, perfeito, muito obrigado. Certo? Falem da boca para fora o que vocês têm que falar com Cristo. Aqui, eu vou pedir para que todo mundo, na hora de orar, não precisa falar alto, mas ora falando para fora, que uma das coisas que mais me ajudou foi falar para fora, falar realmente com Cristo, não ficar na minha própria mente, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venhamos perante a Ti, ó Pai, agradecer, Senhor, por essa palavra, ó Pai. Senhor, que a comunhão entre nós continue cada vez mais fervorosa, ó Pai, com maior zelo, ó Pai, que cada vez mais podemos nos identificar como os irmãos, ó Pai, como os irmãos de sangue, ó Pai, que um ajuda o outro de forma fraternal, ó Pai, que nenhum tenha egoísmo, ambição um pelo outro, nenhum quer tirar vantagem um do outro, mas todos querem se ajudar, ó Pai, e pregar o Teu Evangelho, ó Pai, que cada vez mais a gente possa procurar a Tua presença, ó Pai, em comunhão, ó Pai, e que a Tua palavra se estabeleça entre nós, ó Pai, que a Tua presença se estabeleça entre nós, ó Pai, e que não haja desavença, que não haja briga, que não haja dissensões, ó Pai, que nós podemos ser unidos, ó Pai, em um só contigo, ó Pai, que o Senhor seja a cabeça deste corpo, ó Pai, e que nós podemos ser membros úteis, ó Pai, que vai ser utilizada para a Tua obra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor se estabeleça neste lugar, ó Pai, santo és Tu, ó Pai, santo, santo é o Senhor, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Tu és maravilhoso, ó Pai, digno de toda honra, toda glória, ó Pai. Senhor, nós Te exaltamos, ó Pai, nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te exaltamos, ó Pai, nós estamos aqui reunidos procurando a Tua presença, ó Pai. Nós estamos procurando a Ti, ó Pai, nós não queremos nada carnal, ó Pai, nós queremos algo realmente sobrenatural, ó Pai. Queremos sentir o Teu Espírito, ó Pai, santo é o Senhor, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Pai, santo és Tu, ó Pai. Santo é o Senhor, ó Pai. Amém.